Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Blend Visions. Eu sou o Rodrigo, ao meu lado está a Belle e hoje nós temos duas convidadas. Belle, apresenta pra gente. Gente, estou muito feliz de ter essas duas aqui, são estrelas do RH. Estrelas. Estou muito feliz de ter elas, nossas convidadas Isabela e Simone. A Si, ela é mentora de carreira e liderança e especialista em felicidade, certo? Eu sei que eu esqueci alguma coisa, mas Felicidade é isso. De alguma coisa. Como é? Ela já vai falar, gente. E a Isa é founder do Grupo Troca. Lá, sigam elas são incríveis, falam muito, tem um tema vasto. Eu falei assim, gente, peraí, vamos sentar e vamos falar do quê? Que vocês podem falar, vamos fazer 5 podcasts que daria Surgiu com essas 1 milhão duas. de temas ali na recepção. Meninas, bem-vindas, obrigada pelas duas aceitarem os meus convites, bater a agenda, muito feliz de verdade que vocês estão aqui. A Simone eu conheci na casa da Mônica, num happy hour, né, num churrasco. Foi mesmo, verdade. E aí eu comecei a seguir, aí foi onde também a gente conhecia a Isa ali, começou a seguir no Instagram e tudo mais, daí a gente foi no evento do Grupo Troca, e a sintonia dessas duas batem muito, eu falei assim, gente, tem que ser as duas, eu quero trazer as duas. Daí deu certo, obrigada meninas. Que bom que deu certo, eu que agradeço a oportunidade e principalmente por estar ao lado da Simone, que além de ser minha companheira de trabalho, a gente é amiga, parceira, enfim, tantas coisas, né? Então é bom poder dividir esse momento com ela e com vocês também, que agora a gente também conseguiu se conhecer um pouco mais, né? Porque eu, pelo menos com vocês, foi só no evento, Foi mas bem pouco aquela ali, loucura, rápido, né? oi, Não deu tudo nem pra bem, conversar. né? Não dá nem para conversar. Foi Então mesmo. é uma forma da gente estreitar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, primeiro de vocês, apresentar o que vocês fazem, a Simone e a Isa também, que faz com o Grupo Troca, os eventos e tudo mais. Daí a gente entra aqui no nosso tema, gente, ó, carreira não é pacto de sangue. Polêmicos, né? Polêmicos. A Simone, viu, gente? Ela é polêmica. A Simone é polêmica. A gente falou, Simone, dá um tema pra gente. Ela só trouxe polêmicas. Isso. Eu sou Simone Cebrian, eu sou mentora de carreira e liderança, mas o foco, gente, é felicidade profissional. É isso, felicidade Porque profissional. sem felicidade, como é que faz? Como é que faz? E quando a gente fala que carreira não é pacto de sangue, é justamente você conseguir olhar para você como protagonista da sua história, como responsável pela sua carreira em si, e poder recalcular a rota no momento que for necessário, sem ficar com aquela bolinha de ferro no pé. E muitas vezes as pessoas acham que felicidade profissional é só dentro do trabalho, ela começa fora. E isso é muito importante a gente frisar. Quem olha para mim e para a Isa, a gente dando risada para lá e para cá, brincando e tal, acha que felicidade é só a pessoa com um sorriso para fora. Mal sabe o que são os bastidores, né, Isabela Cavalheiro? Exatamente. Até o nome delas é chique, né? Sobrenome. Muito imponentes as meninas. Paga boleto não, viu, gata? Quero avisar que sobrenome não paga boleto, não vai você não ralar bem para ver se dá, né, Isa? Só é pois fácil conseguir arroba no Instagram, nas redes sociais. Porque o nome Aqui, ó. Me diga. Bom, eu sou Isabela Cavalheiro, sou fundadora do Grupo Troca, que é uma escola, uma comunidade de RH, que existe desde 2013, começou no Facebook como um grupo, e aí comecei a fazer eventos, a partir dos eventos nasceram os cursos, e aí nasceu a escola, e os eventos cresceram, e então a gente continua a comunidade, porque eu acho que a comunidade talvez seja... talvez a parte mais importante aí de tudo que eu faço, até porque foi através dela que eu construí o meu negócio, e é onde eu consigo estabelecer a conexão com os profissionais da área de RH, entender o que eles precisam, quais são as necessidades, quais são as demandas, e para eu conseguir trazer solução para esses profissionais, pensando na carreira deles, na trilha de carreira deles. E até porque eu já tinha trilhado aí em mundo corporativo durante 14 anos em empresas, e aí eu percebi que com a bagagem que eu tinha, eu poderia ajudar quem está aí
nesse caminho que eu já percorri. Então, meu objetivo é esse aí com o Grupo Troca. Felizmente, estamos conseguindo atingir esse objetivo. Legal. Uma Nossa, grande começou comunidade, com né? um Grupo grupo no no Facebook, que legal. É hein? legal que lá eu tô no grupo do WhatsApp, né? E as pessoas perguntam mesmo, falam mesmo, elas mesmas se respondem, não esperam a Isa ou a Simone responder, elas vai rodando lá, eu acho bem legal. Isso é uma Quando- verdadeira comunidade, né? Quando Sim. a comunidade consegue rodar sozinha, sem que o administrador tenha que ficar lá em cima respondendo o outro, eu acho bem legal. É. Eu vou começar falando, a Simone se apresentou e falou, né, um pouquinho do tema, e veio uma história nossa na cabeça quando a gente começou. A gente começou, a gente foi embora para Maringá, né? Porque daí era a oportunidade da gente criar a produtora mesmo, com, entre aspas, já com um cliente. E quando a gente chegou lá, tava naquela época da pandemia, uma loucura, né? A gente foi em abril, né, de 2020, imagina. No lockdown, a gente Foi estava uma fazendo loucura. mudança. E, Pra Maringá. né, pedindo as contas tá da vendo? empresa. A primeira mudança foi essa. É. Loucura. Então, Eu tava no quando a RH pedindo gente- demissão e não tinha Então, nem quando a gente gente no se RH. conheceu, vocês estavam em Maringá? Não, a gente conheceu em 2021, acho, quando a gente voltou, a Mônica chamou a Ok, gente ok, pra ir lá. ok. É, Foi 2021. na Foi. pandemia ainda. Foi. Aí, quando a gente chegou lá, eu falei assim, legal, né? Porque a gente já tinha o sonho de fazer a Blend Visions, de fazer o nosso empreendimento, Uhum. e foi a oportunidade. Quando a gente chegou lá, parecia que a gente estava com a pedrinha no pé, assim, com a Bolinha de ferro no com a pé. bolinha de ferro no pé, porque a gente falou assim, ai, porque o cliente virou, não parecia nosso cliente, parecia nosso chefe, sabe? Aí a gente falou assim, acho que não foi legal. Quer dizer, foi, né, num contexto geral, a gente ter ido, começado a empresa, mas é isso, a gente não estava feliz. Aí a gente botou a malinha, né, um ano e pouco depois, botou a malinha no ombro e falou assim, vamos voltar para São Paulo. Aí, assim, é suado sozinho, é cansativo, é loucura, mas a gente é mais feliz. Os boletos não param de chegar, mas a gente tá mais feliz aqui, assim. Foi uma descoberta, Foi- né? A gente foi foi uma se descoberta. reencontrando no meio Foi do se caminho, reencontrando, assim, porque né? quando chegou lá, a Os gente... boletos, eles não param, né? É. Eles não te E lá a deixam. gente, como tinha um Enxugava as cliente lágrimas com grande, boleto, cliente... assim. tinha cliente relativamente bom pra gente, né? Ganho fixo, né? É muito mais aliviante, mas a gente não tava feliz. Então a gente falou assim: quer saber? Vamos tentar sozinho mesmo, sozinho? E a gente tá conseguindo, né? Inclusive estamos aqui, né? E é isso. E por mais que seja a carreira de um negócio, seja o nosso negócio, a gente tem que estar feliz, né? Então eu acho que esse caminho também. Isso que você falou me fez pensar no seguinte: a gente nunca vai chegar num estágio final, assim, que de repente a nossa carreira. Pronto, já construí minha carreira, essa é a minha carreira. Não, a nossa carreira sempre ela tá em processo. Até o fim da vida. Até né? o fim da vida. Uhum. Porque eu mesma, hoje, quando eu acordei, eu fiquei pensando, eu falei, mas será que eu quero continuar fazendo o que eu faço para sempre? Será que eu não quero fazer? Eu já falei para Simone, falei, eu acho que eu vou fazer uma pós em neuropsicologia para ver se eu começo a atender clinicamente. Enfim, a gente, né, não tem assim uma coisa que... Pronto, o Grupo Troca deu certo, tá dando certo, então eu vou ter que ficar nisso para minha vida inteira. Não é assim, a gente tem Gosto de procurar. muita coisa ainda muita água para rolar. Sim. Então eu acho que, por mais que às vezes a pessoa esteja bem, às vezes ela fala, eu tô bem, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, nunca sabe, pode acontecer alguma coisa que pode fazer a gente ter que recalcular a rota. Nossa. Então, Vamos supor, as pessoas falam assim, cheguei nos 30, cheguei nos 40 e aí não... Gente, você tem mais 40 anos para viver. 50, você vai parar, né? Acho que é sobre isso. Não só o começo da carreira, mas sempre, né? Sempre trocando, o que a Simone tinha dito antes, né? Não é porque eu fiz a faculdade daquilo também que eu Vou morrer com preciso aquilo. ser aquilo para sempre, né? É engraçado isso, porque, inclusive, estudem a respeito de setênios. Setênios. São etapas da nossa vida, porém, setênios, sem você entender
qual é o núcleo, qual foi o meio que você teve de criação. E a forma como você conduz. Nós temos fases aí. E, por exemplo, eu já estou aqui na casa dos 40. Quando você chega nesse estágio, você já não tem mais aquela dos 20 anos. A questão do, puxa, eu preciso entender quem eu sou. Uhum. A Isa, ela hoje já está num processo onde permite que ela olhe com mais tranquilidade para a carreira dela. Quando eu digo tranquilidade, não significa que você não tenha boletos para pagar. Não esqueçam disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas de você conseguir ter uma ampliação de visão. De você conseguir falar, puxa, isso aqui eu quero, isso aqui acho que eu não quero mais. Que nem vocês falaram agora. Eu não quero seguir isso aqui. Né? Tem cliente, né? Porque é cliente que é gente... Nossa, Deus no céu e o cliente na terra. É isso, Isa? Não, de jeito Você tá nenhum. maluco. Tem cliente que... Ontem mesmo eu tive cliente que mandou mensagem pra mim 1h da manhã. E hoje, 6h da manhã, você, tá? Que me mandou mensagem 1h da manhã, 6h da manhã tava lá, 5 pontos de interrogação. Gente do céu. E aí eu fiquei... Acontece nas mulheres O famílias. que eu me pergunto nesta hora? Tem a questão de se colocar no lugar e tudo mais. Eu trabalho com internet, eu tenho... Ok, qual que é o grau de ansiedade que essa pessoa tá? De repente, eu tento ressignificar algumas coisas. Já no caso dela, ela tem que estar disponível 24 horas por dia. E aí é nessa hora que você pensa a trilha de carreira, porque não pense vocês que empreendedor, empresário que não tem uma carreira. Ah, eu sou empresário, eu sou empreendedora. Não, você não tem uma trilha de carreira. Mentira. Como não? Você não estuda, você não está em atualização, vocês dois. Inclusive, você se considera empreendedor ou empresário? Essa foi a pergunta que eu fiquei pensativo, mas eu não sei se eu... O que você acha? Os dois. Os dois, acho porque que é os dois, né? empresário é o dono de empresa, o empreendedor é atitude. Então, se a gente é empresário, a gente precisa ter o empreendedorismo nas nossas veias. Aham. E o empresário é cuidar de tudo, né? Não deixar a bolinha cair de nada, pagar os nossos impostos. Opa, os impostos eles chegam né? ali. Eles chegam. Mas o ato de empreender em si, ele requer uma coragem muito grande, porque as pessoas romantizam também a carreira, a trilha de carreira de um empreendedor. Uhum. É só o resultado final, que nem chegar aqui no final, que é o que vocês mais gostam do podcast, é bacana. E para chegar até aqui, como é que é? Tem muito glamour, né, na questão do, eu vou virar empreendedor, vou abrir uma empresa e tal, mas... Vou ter dinheiro. O pessoal olha só a parte boa, mas não é só felicidade, né? Não é Quero só ser empresário, alegria. você é empresário. É uma coisa que eu tudo. falo muito isso para quem quer empreender, virar um empresário. Eu falo muito isso, que a pessoa vai sair de uma posição de mocinho para uma posição de bandido, vamos dizer assim. Por quê? Porque se você está desempregado e você fala assim, eu preciso me recolocar, alguém me ajuda, sempre vai ter alguém que vai falar, não, manda seu currículo, eu te ajudo. Agora, se você é empresário, se você divulga o seu trabalho num grupo de WhatsApp, vai vir alguém e falar assim, olha, você não pode divulgar o seu serviço, se você quiser divulgar, você tem que pagar tantos reais. Entende? Então, aí você já vira que meio que a pessoa, o aproveitador, a pessoa que tá explorando. Se você cobra pelo seu trabalho, se você é empreendedor, você cobra pelo seu trabalho, a gente que trabalha com curso. Meu Deus do céu. Direto isso. As pessoas só querem o meu trabalho, assim, claro, tem várias pessoas que pagam, mas tem muita gente que só quer o meu trabalho gratuito, não querem pagar pelo meu trabalho. Ou metade do preço. Não, tem um detalhe. O mais barato botar os possível. pontos, Mas o salário dela tem que ser o mais alto possível. Porque Exatamente. se falarem que vai me pagar menos do que tantos reais, está desvalorizando o meu trabalho. Então, Vou voltar aqui é uma questão. 10 passos sobre o Grupo Troca. O Grupo Troca, que a Isabela Cavalheiro é fundadora, ele traz uma troca real muito grande. Quando eu conheci o Grupo Troca, eu tinha uma outra visão de carreira. Entendeu?
Eu, tipo, igual o Zeca Pagodinho mesmo. Já passei quase tudo nessa vida. Zeca Pagodinho, muso. Já passei quase tudo nessa vida. Só que quando a Isa me conheceu, além de eu ter uma saúde debilitada pra caramba, porque eu era de um segmento totalmente diferente, eu era e ainda tenho na veia como um RH generalista. E o que é o RH generalista na linguagem simonês, tá? É o famoso, a lista na mão do que você tem realmente de coisas para fazer. Quando eu e a Isa, a gente conversa, eu aprendo muito aqui, porque tem muita troca bacana. No seguinte, ela é especialista em recrutamento e seleção. E eu pegava desde o recrutamento e seleção até a parte de treinamento, até a integração do cara, até tudo. DP, né? DP, departamento pessoal. Nossa, André Azevedo, que pai André de todas as horas que dá risada nessa hora. Porque eu, literalmente, por ter a atitude, beleza. Só que nem sempre eu tinha a competência desenvolvida. Então, até falando da teoria do chá aqui, né? A competência... Você tem ali o conhecimento, competência não, você tem o conhecimento, você tem a habilidade, você tem a atitude, para que aquilo chegue num nível de competência, né? A prática, o treino e a repetição, beleza. Só que nem sempre eu tinha aquele conhecimento todo, eu tinha algo muito básico. Fazer coisas do departamento pessoal, como, por exemplo, pagamento de vocês, era uma responsabilidade absurda para mim. Eu não sou, assim, muito fã, muito amiga daquele monte de número, assim, sabe? E aí já deu castanha pra... Gente, castanha, só pra... Né, eu uso o nome de algumas frutas, algumas coisas, porque na pandemia as crianças estavam perto. Então, não posso usar uma linguagem adulta de jeito nenhum. Não posso soltar nada, porque elas reproduzem, entendeu? Então... E você foi adaptando. Fui adaptando. Laranja, castanha, tudo. Entendeu? Até pelo fato de me policiar também. E usar num momento só de extravasar. Agora, um grupo troca com cursos e com facilitações muito, assim, de um conteúdo muito rico, de facilidade e de preço acessível, de investimento acessível. Foi assim, inclusive, que eu conheci o Grupo Troca na questão de troca de materiais, na questão de... Eu não tinha condições na época, porque eu tinha uma cabecinha desse tamanhozinho aqui, ó. Eu precisava do quê? Trabalhar para pagar boleto. Dia 5, dia 20. Dia 5, dia 20, que é o pensamento de muita gente. Então, conhecer o grupo, como eu já conhecia, do João Honório, de outros assim, que dentro do RH era muito bacana, aqueles grupos do Yahoo, que, meu Deus, eram intermináveis, trazer um pouco do conteúdo que eu não tinha isso aqui não, gente. O faça-me rir, venha com Deus, não chegava não. Era bruto o negócio. Então, conhecer, e hoje em dia, quando as pessoas falam para mim, mas eu não tenho acesso, eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo, eu lembro, não colocando que todo mundo tenha que fazer igual, mas eu lembro de várias conversas que a gente já teve, no sentido de eu não tinha grana, eu não tinha como fazer aquilo. O que eu podia fazer? Entrei nos grupos, eu fui atrás na internet. A nossa geração já teve um acesso à internet. Sim. Né? Claro que muito mais à frente eu tive acesso, mas antes era o quê? A discada, a biblioteca, era muito mais difícil. Porém, o que o Grupo Troca me ensinou você quer ir longe? Vai em grupo. Você quer ir sozinho? Você vai chegar, só que vai demorar mais. Mas você quer ir longe? Vai em grupo, porque grupo é movimento. Sim. Entendeu? Então, você consegue. A Isa, sem ela entender... na época, ela já era mentora de uma galera, porque ela tinha uma cabeça muito visionária, ela já conseguia ampliar as coisas, tanto que o primeiro... Eu tô contando dela aqui, tá? O primeiro curso dela foi no salão de festas do prédio dela. E pensando no quê? Eu preciso ganhar repertório, eu preciso, entendeu? Eu preciso saber, eu tenho possibilidades e tal. Então, quando você escuta um pouco da história do outro, você acaba se conectando com determinadas coisas. Você fala, caraca, por que eu tô sentada aqui em cima? Tô colocando o chantilly em cima da merda, cara. Tô colocando literalmente chantilly pra ficar bonitinho. E não é bem por aí. Então, quando hoje em dia eu olho aquele RH generalista que fazia de um tudo, que corria atrás pra lá e pra cá, e que não tinha um reconhecimento financeiro, porque falando aqui hoje em dia como empresária,
era bom ter uma funcionária como eu. E não tô falando que eu era uma santa, tá? Quero deixar isso muito claro. Nem vocação para santa eu tenho, porque ô língua abençoada. Mas se você falasse, vamos para a Porta Amarela, pois que vamos. Vai começar tal coisa. Pois vamos embora. Vai ter integração em tal lugar. Vai ser Maringá? Vamos para Maringá. Vamos para Manaus, o Teco-Teco. Eu andava de DuckTales, os caçadores de aventura. Meu Deus, que medo. Quando a Isa me conheceu, eu vivia viajando para lá e para cá, não tinha vida. Então, hoje em dia, ter essa trilha, eu tenho muito orgulho da minha trilha e eu tenho muito orgulho dos meus, das pessoas que estão ao redor. Quando perguntam para mim, por onde você começa? Por onde eu começo? Por onde começa arrumando aqui dentro? Porque quando você começa arrumando aqui dentro, você entende como que o arroz com feijão vem para tua mesa, porque a energia do trabalho o adulto tem. E aí tá a Isa para provar isso. Resumindo, autoconhecimento, né? Quando você conhece, quando você entende o que você gosta, o que você precisa para ser feliz, fica muito mais fácil você trilhar o seu caminho. Igual quando eu comecei o Troca, eu não tinha a intenção nenhuma de empreender. Quando eu comecei os eventos, o meu objetivo era me conectar com pessoas. Só isso. Acho que é até legal você falar um pouquinho que você fez faculdade de psicologia, né? Isso, fiz. Aí, o que aconteceu? Qual foi o trâmite dessa sua carreira e como você chegou no Grupo Troca? Quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu nem sabia que tinha RH. Inclusive, quando entrou a matéria de RH na faculdade, eu achei falei, nossa, não tem nada a ver, eu quero aprender outras psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, RH é administração. E eu comecei a me deparar, quando eu comecei a procurar emprego, eu via no mural da minha faculdade, só tinha vaga de RH. Quando tinha vaga na área clínica, era salários baixos ou não era remunerado, porque na época tinha muito trabalho não remunerado, né? Não tinha lei do estágio ainda, foi em 97 isso. 97 não, 97 foi quando eu entrei na faculdade, foi 98, 99 que eu comecei a procurar. Então aí eu comecei a ver meus amigos indo para o RH, falei, bom, tô achando que pode ser um caminho. Aí comecei a entender, eu vi o recrutamento e seleção, falei, tem uma conexão ali com a psicologia, eu gostava muito de testes. E eu entrei no RH meio que assim, porque era o que tinha. É o que dava para começar. E vamos dizer, quando eu comecei, eu não me apaixonei, não. Eu gostei. Comecei numa consultoria de seleção, mas eu não me apaixonei. Eu ainda queria trabalhar com criança. Entendi. Olha só. Eu fiquei uma semana trabalhando com psicologia. criança. Entendi. Não aguentei. Falei, não, eu tenho que trabalhar com adulto mesmo. Imagina. Então é aquela coisa, eu entrei na faculdade com 19, 20 anos, a gente é muito jovem ainda. Eu amadureci, demorei muito para amadurecer, porque eu tive uma vida confortável. Então, meus pais não me cobravam que eu tinha que trabalhar. Eles queriam que eu estudasse. Então, para mim, estava confortável. Eu trabalhava para ir para festa, diferente da realidade da Simone, que foi necessidade mesmo. Então, para ter o dinheirinho da calça jeans. E até nas entrevistas eles falavam, o dinheirinho da calça jeans. Eu falei, tudo bem, é isso mesmo que eu quero, comprar minha calça jeans. Eles falavam dinheirinho da calça jeans? Dinheirinho da calça jeans. No estágio, eu lembro que eu fiz uma entrevista que ela falou, olha, o valor da bolsa é o dinheirinho da calça jeans. Ela falou, nossa. Eu não, tá ótimo. É isso mesmo, podia ser uma bermudinha. Me tira uma dúvida, nessa época, quando falaram isso pra você, eles sabiam a região que você morava, eles já sabiam um pouco do teu perfil? Não, eles estavam falando para todo mundo, era coletivo. Tá. Foi um processo seletivo, foi meio que uma dinâmica de grupo isso. Legal. Eu nunca mais vou esquecer, que foi até aqui no centro mesmo. Aqui era bombástico. Era para trabalhar na área hospitalar. Então, eu só fui conhecer, me conhecer mesmo com o tempo. E aí, quando eu me formei, eu fiquei desempregada, eu estava desesperada. Eu vejo muita gente numa situação muito similar à que eu estava, que você fala, eu preciso arrumar um emprego porque eu acabei de me formar, investi 5 anos na minha faculdade e eu preciso arrumar um emprego na minha área. Então, aí eu comecei naquele desespero de procurar trabalho e aí apareceu de novo o recrutamento e seleção.
Eu falei, eu vou pegar. Naquela época, para quem não tinha muita experiência, era meio que um operador de telemarketing, na verdade. Você ligava para o candidato, mas era Uhum. aquelas ligações, assim, que você tinha que ligar para trocentos candidatos para marcar entrevista. E tanto que eu lembro certinho que no dia que eu fui fazer a entrevista, o dono da empresa que me entrevistou, ele foi pedir para outra dona me entrevistar, ele falou assim, a moça do telemarketing, opa, a auxiliar de recrutamento e seleção, ela falou, ele começou a Olha falar, eu falei, só. gente do céu, onde que eu tô Vou trabalhar entrando, de né? telemarketing. Aí eu usei meio que como ponte, eu fiquei 2 meses, continuei procurando emprego, aí eu entrei numa indústria, aí sim eu comecei a gostar de trabalhar com RH, aí eu descobri o RH mesmo, aí inclusive descobri o Excel, né, que aí eu tinha que, porque o iniciante tem, né, A folha ficar de planilhando, pagamento. Tudo. a supervisora Tudo. fazia a parte gostosa, a parte legal de treinar, desenvolver as pessoas, e para mim ficava lá, tabular a avaliação de desempenho, fora as seleções, né, que eu fazia, trabalho mas que eu tinha que ninguém fazer quer os fazer. outros trabalhos também, eu era meio que o suporte de treinamento e desenvolvimento. Então, aí eu vi que tinha um monte de coisa que eu não sabia, e eu tinha que correr atrás, só que naquela época era tudo mais difícil. E muito mais caro. Porque, não tinha curso. O curso era assim, presencial, mas você trabalhava o dia inteiro. Aí eu fazia pós à noite. Aí, que horas que eu vou estudar? Não tinha muito, eu tive que aprender na raça mesmo. Aí eu só comecei a estudar depois de alguns anos, né? Aí eu comecei a ter mais tempo. Mas, imagina, hoje com as oportunidades que a gente tem online, você tem curso EAD, curso online, mesmo assim tem gente que ainda arruma desculpa para não estudar, né? Ah, é? Ainda tem. Eu Eu passo sei, por sei isso. Eu bem. vejo alunos que às vezes compram o curso e não faz. Tem bastante. Então, Muito. Carreira é uma coisa muito... uma trilha de descoberta, né? Não é algo que já tá aqui uma linha traçada. Você vai descobrindo, fala, não gostei muito daqui, agora você vai pra cá, e você vai errando, e vai ajustando. exatamente. Até você encontrar Só o que seu... o grande problema é que quando a gente começa a carreira, Aham. a gente não sabe disso. É. O adolescente, ele não coloca isso na cabeça. Quando eu trabalhei com orientação profissional, quando eu fiz o aperfeiçoamento lá na USP, a gente fazia o atendimento, eles vêm assim, você tem que escolher a profissão e você tem que seguir essa profissão e é para a sua vida inteira, o resto da sua vida com essa profissão. Então, aí nas sessões, um objetivo era ir quebrando isso. Calma, a gente está aqui para te ajudar a escolher sua carreira, mas isso não significa que É um você pacto com de sangue. 17 anos, você vai fazer um pacto de sangue, né? Você vai determinar aí o que você vai fazer para sua vida inteira. É uma mentalidade que vem muito da era industrial, né? Assim, você vai escolher com base aí no que você pensa, né? Que você... a gente vai ajudando no autoconhecimento, a pessoa vai entendendo um pouco o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela é boa, o que ela não é boa. Uhum. Escolhe ali a profissão, mas sempre falando, se você errar, não tem problema. Eu Sim. lembro que tinha uma dinâmica que a gente fazia nas feiras de profissões, que era assim, a gente pegava algumas figuras públicas, por exemplo, o Marcos Mion. Uhum. A faculdade que ele fez foi de filosofia. E aí a gente perguntava, que curso superior vocês acham que ele fez? E as pessoas falavam, comunicação, não sei o quê. Marketing, publicidade. Nada a ver. Né? Rádio, Nada TV. a ver. E aí a gente pegava várias figuras assim que tiveram formação superior totalmente diferente do que a carreira deles se consolidou. Uhum. E aí, justamente para cair essa ficha aí, cair a ficha do meu tempo. Né? Nossa, ficha. Caiu a A gente sempre ficha. fala, não, caiu a ficha pra você, a gente não vai tirar essa linguagem aí, né? Não, nunca mais. O Wi-Fi Não. conectou, tem que trocar agora. Né? E a ideia era quebrar um pouco essa coisa de que, essa angústia, porque aí eu acho que isso gera, quando você vai escolher a sua carreira com 17 anos, 18 anos, você fica muito naquelas de, eu não posso errar, eu não posso decepcionar meu pai, minha mãe, eu tenho que seguir, e às vezes você fala, mas eu não tenho certeza se é isso que eu quero, porque você vai escolher uma profissão que você nunca trabalhou naquilo. Uhum. Você vai escolher um curso que você nunca cursou. Como é que você tem 17 anos, 18 anos? Como que você vai acertar, assim, 100%? É difícil, né? Pode falar. Eu lembro que quando eu fiz a faculdade, fiz de relações públicas, né? E tinha algumas questões assim, ó.
algumas pessoas já trabalhavam, mas elas tinham receio de sair. Eu trabalhava com... Gente, eu comprava medicamentos de alto custo num plano de saúde. Então, e já estava lá há 5 anos. Então, a maioria das pessoas falavam assim, ó, nossa, mas eu vou sair do meu trabalho, que é o que paga a faculdade, para ir para um estágio. As pessoas tinham medo, então elas terminavam a faculdade, beleza, consegui pagar minha faculdade. Aí entrava no desespero de que não conseguia e continuava na área que ela estava. No meu caso, eu estaria vendendo medicamento de alto custo até hoje, ou trabalhando na parte administrativa. Aí eu falei assim, não, eu vou sair. Louca, né? Porque daí depois mó difícil pagar a faculdade. Mas eu saí porque eu tinha esse receio de, depois eu não vou conseguir, eu vou terminar a faculdade e não vou conseguir. E foi muito difícil para muitas pessoas mesmo, né? Entrar na área. É muito difícil entrar na sua área, porque parece que as pessoas já querem, né? Aquele grande RH que, né? A lista, né? Aqui, ó. Aqui, ó. O super Santa, currículo. entendeu? Que tudo você aqui, ó. Amém. Já sabe, terminou a faculdade, sabe tudo, né? Aquela lista gigantesca. Tudo. Não, e não sabe nada, né? Não sabe castanha nenhuma. Gente, a faculdade traz uma ideia pra gente de um mundo. Quando você sai, você fala, e agora? Não, eu achava que quando eu fosse terminar a faculdade, que eu ia sair sabendo tudo que eu tinha que fazer. Não, agora tá tudo... Eu, no primeiro ano, eu me via. No 5º ano, terminou a faculdade, eu já sabia. Era isso, tem que fazer, tá tudo certo. É quando você sai, você descobre que você não sabe nada. Você tem uma base teórica, mas, por exemplo, psicologia, eu não tive nada de empreendedorismo. E que é muito errado isso. Ele é um empreendedor. Sim. Então, mas como que você abre uma clínica? O que você precisa? É o corpo de bombeiros, alvará, não sei o quê. Alocar uma sala, mas a sala tem que ser assim. Como que você prospecta cliente? Não, a gente não teve nada disso na faculdade. Você só tem assim, psicanálise, TCC, não sei o quê, tem as linhas da psicologia, Gestalt, aprende a aplicar um teste e tal, mas o boleto do CRP... A trabalhar mesmo, a gente não aprende a trabalhar. Uhum. Então, eu considero que a faculdade, ela é... Caixa. Infelizmente, ela não prepara 100%. Só deixando muito claro, não é que a faculdade seja ruim. Não é isso. É bom. Só que é a ideia, né? É o mundo ideal, mas a realidade mesmo, existe o ideal e o real. Qual que é a realidade? A realidade mesmo é o que a gente mais trabalha dentro dos cursos do Grupo Troca. Eu também sou professora, né, da escola em si. E o que a gente mais trabalha é a realidade. Os professores dentro do Grupo Troca são professores em atuação. Então, hoje em dia, eu como mentora de carreira, eu atuo com pessoa física e pessoa jurídica. Então, as empresas que eu atendo, os cases que eu levo para a sala de aula, são as coisas que eles vivem no dia a dia, não é o que na faculdade está no livro. Entendeu? Não menosprezando, porque sim, precisa de um conteúdo teórico, sim. Mas como é que vai ser a aplicação daquilo para o aluno, até na questão da aprendizagem, e para aquele profissional no dia a dia? Isso é muito importante. Como é que eu vou aplicar isso no dia a dia? 1%. Né? E você falou a respeito da carreira, da reta. Se a vida da gente fosse uma reta, tá tudo bem. Mas não é. A vida da gente tem subida, tem descida, tem... O que aconteceu na pandemia? O modelo que nós temos de carreira, muitas vezes, é trilha de carreira pela empresa, certo? Trilha de carreira, você entra assim, beleza, trilha de carreira dentro da empresa. Se você, inclusive você que está assistindo, estiver somente seguindo a trilha de carreira da sua empresa, saiba que amanhã ou depois, ela, fecha. Ela fecha ou ela muda a gestão ou ela muda o ciclo e você vai ficar naquela trilha. Como é que vai ser quando você for para o mercado? Nada contra a trilha de carreira da empresa. Porém, tem a sua trilha de carreira. Quando as pessoas falam, um PDI, né, um projeto ou programa de desenvolvimento individual ou de liderança, tenha o seu. Por que tenha o seu? Uma realidade é que até as empresas que têm o PDI, que têm ali o plano de desenvolvimento de carreira para o profissional, às vezes esse desenvolvimento ele não acontece. Ele está ali, a pessoa faz a avaliação de desempenho, faz o plano de desenvolvimento individual,
Mas na hora do vamos ver, a pessoa não consegue, por exemplo, progredir de carreira ou fazer uma mudança de área. Não Sim. consegue. Nem horizontal, nem vertical. Então, às vezes tem, mas nada acontece, né? Isso frustra muitas pessoas. A gente tem uma amiga que ela entrou na empresa como analista, nem tinha a profissão dela que ela tem hoje. E a empresa fez uma proposta: eu te pago um curso e você daí deu uma área específica para ela. E ela adorou, né? Porque ela já está fazendo faculdade, e é uma área que ela estava gostando, e ainda deu mais um curso para ela. E é ótimo, a empresa está dando outros cursos para ela, e ela está subindo, principalmente né, de gestão, essas coisas. É muito legal. Mas eu vivo insistindo para ela, que eu falo assim: olha, o que você sabe? É isso. A empresa está mostrando isso para ela. Porque é o que a empresa quer. Sim. Aí eu olho várias vagas do mercado e mando para ela. O mercado quer isso, seu. E se você mudar de empresa? Porque a empresa está fazendo você evoluir aqui, beleza, você vai evoluir dentro da sua empresa. Mas se você quiser mudar, se você quiser para uma empresa maior, mais legal, ou se aquela empresa não quiser mais e você não estiver mais contente e você for olhar para o mercado, beleza, você vai estar ganhando isso daqui, só que daí você não se encaixa no mercado, porque você só sabe isso daqui. Lembra que eu falei que felicidade profissional começa fora do trabalho? Sim. Então vamos aqui. Criação. Pai, mãe, tio, tia, com quem você, o meio onde você estava inserido. Você teve um repertório ali com base no que eles te ensinaram, certo? Uhum. Mais à frente você ganha uma maturidade, até bem similar aqui com liderança situacional, tá? Você ganhou um nível de maturidade, ok? Beleza, você começa a entender o que você quer e o que você não quer. Vida, tudo bem? Então, dentro da sua vida, você começa a entender e trilhar pegar algumas escolhas. Dentro da empresa, a mesma coisa. Porque antes você tinha o repertório só do que seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia te passaram. Uhum. Com o tempo você ganha uma ampliação de visão, ok? Uhum. Dentro da empresa, a mesma coisa. Você ganhou um repertório ali, conheceu o nível 1, beleza. Nível 2, nível 3, nível 4, tá? Quando eu falo nível, é conhecimento. Sim. E aí você começa a entender, será que isso aqui vai fazer sentido? Tem empresa que quando você entra, cara, teve uma empresa que eu não vou citar o nome aqui, que eu sou apaixonada por ela até hoje, né? Infelizmente mudou a gestão e tudo mais, mas eles tinham uma cultura, uma forma, quando eu falo cultura, era a forma realmente que nós estávamos no dia a dia. Uhum. Você consegue viver, vocês dois, hoje, uma empresa, Sim. e também estão juntos fora da empresa. Se vocês não tiverem um clima bom e uma sincronia, dá para conviver? Não. O dia que vocês estão tretados do lado de fora, vocês conseguem fazer o trabalho aqui dentro, 1 dia, 2, 3, 4. Aquilo vocês conseguem arrastar por muito tempo. Não. Por quê? Ser humano único, com comportamentos adaptados para cada situação. Uhum. Então, por muito tempo, passa por cima dos valores de vocês. Chega um determinado momento, vocês se tornam o quê? Infelizes. E aí é só pelo dia 5, dia 20, dia 5, dia 20, dia 5, dia 20. Nada contra. Porque eu já trabalhei pelo dia 5, dia 20. Sim. E a gente cai nesse dia 5, dia 20, que eu falo, é dia de pagamento. Sim, entendeu? sim. E nada contra. Todo mundo precisa pagar conta. Só que isso tem um prazo. A pessoa que ela passa a vida inteira só nisso, isso remete ao quê? Parem para pensar. As pessoas que trabalhavam somente por conta do alimento. O que remete a vocês? Escravidão. Exatamente. Uhum. Entendeu? É. Somente Não por pode conta. ser assim, né? A É. gente vê que tem muito essa mentalidade ainda de olhar para o trabalho como pagar boleto. Você não parece que... eu vejo, tem alguns perigoso grupos que eu isso, né? participo que tem meio que uma pegada assim. Não, porque o empresário explora e não sei o quê, e a gente é o coitado. E a pessoa não que o empresário não explore, porque a gente sabe que explora, mas a pessoa se colocar nessa posição sempre de coitado, sempre serei explorado. E aí você não busca a felicidade, porque você acha que ela não existe, a felicidade na carreira. Você acha que o trabalho é obrigação, é para pagar boleto. E ponto. Eu nunca encarei dessa forma
o meu trabalho. Eu sempre encarei o meu trabalho como algo... Pô, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Eu tenho que ser feliz no que eu faço. Eu tenho que gostar do que eu faço. A gente passa mais tempo trabalhando que Caiu a minha casa, ficha né? esses dias que eu sou a primeira pessoa da minha família, da questão geração, eu sou a primeira que não teve que obrigatoriamente trabalhar na infância para o sustento de casa. Eu sou a primeira. Isso caiu minha ficha esses dias. Eu falei, caraca, minha mãe tinha que trabalhar desde muito pequena para o sustento dentro de casa. Minha avó. Então, quando você para pensar na raiz mesmo, são duas pessoas com criações diferentes e com objetivos muito parecidos. Mas olha só, as nossas vidas, elas se cruzaram e você consegue mudar um pouco da mentalidade. Mas é muito difícil sair dessa mentalidade. Parem para pensar. Quantas crianças e adolescentes vocês conhecem que fazem parte da renda familiar? Isso não é pouco. Ah, Simone, mas criança? Tem várias. Entendeu? Vocês pararem, andar aqui um pouquinho, vocês começam a identificar. Adolescentes, a mesma coisa. Adolescente que é jovem aprendiz e que é estagiário, eu fui estagiária para quê? Não foi para o aprendizado. Porque eu precisava do dinheiro. Mas olha, você falou um negócio que agora me tocou, porque realmente é isso mesmo. Como tem muita gente que é de criação mesmo, que a pessoa tem essa mentalidade de que é impossível ser feliz no trabalho, porque eu tenho que trabalhar para sustentar minha casa. Tem um olhar para o trabalho para sustento mesmo, para necessidade. E, nossa, até me veio um negócio aqui, porque eu tentei me colocar agora no seu lugar. Porque a minha realidade foi diferente, Sim. né? Eu vivi outra coisa. Então, eu posso tentar olhar para o trabalho como um lugar... eu não estou gostando aqui, eu troco. Mas tem gente que não tem essa conta. A pessoa tem que A gente está numa posição de privilégio. Não, exatamente. Quando eu falo posição de privilégio, a pobreza, gente, ela une todas as raças. O branco, o preto, o pobre, o baixo, o alto, o deficiente. A pobreza, ela une todas as raças, tá? Sim. Todas. No meio onde eu fui criada, não trabalhar é luxo. Então, só que também uma coisa que eu hoje tenho total convicção, total. Quando a Isa fala, na entrevista falaram para o dinheiro da calça jeans, graças a Deus, pelo amor de Deus, se hoje em dia eu pego um negócio desse numa entrevista, que eu faço muita simulação com o pessoal das empresas que eu atendo, principalmente com os cuidados com algumas perguntas. O dinheiro da calça jeans... Nossa, poderia ter gente ali que é o dinheiro do arroz e feijão. Entendeu? Para pensar. E isso não menospreza a relação que ela teve. Sim. Porque a Isa teve, como ela falou, ela teve todos os privilégios e tal, assim como eu conheço outras pessoas, tiveram todos os privilégios, mas em nenhum momento eu vi elas desmerecendo os outros, entendeu? Ou até mesmo, porque você tá, eu já escutei isso também, mas fulano tá ocupando a vaga de quem precisa. Nossa. Já escutei isso várias vezes, né? Aqui, centro de São Paulo, era a famosa filinha indiana. Era a pastinha debaixo do sovaco, né? Aqui, ó. E Barão de Tapetininga, firme e forte. Um dia a gente precisa gravar lá, inclusive, viu? Meu Deus. Barão de Tapetininga, firme e forte, batendo todas as agências quando você estava procurando emprego. Eu já entreguei currículo lá bastante. E muito. Ali era Sabe que esse negócio do dinheiro da calça jeans, ele traduz era uma percepção que eu tive também. O que eles buscavam? Eu acho que era na época R$300 a Bolsa Auxílio, que eu lembro. Eles deixaram claro que aquele dinheiro era assim, qual que era o público-alvo? O que eles estavam buscando? Pessoas que queriam estagiar para ganhar experiência, e não para pagar conta. Sim. Então, e naquela época, o estagiário era elitizado, né? Porque as faculdades eram caras. Não tinha faculdade de 2 anos. Nunca. Tinha só faculdade de 4, 5 anos. Presencial, todo dia. E era caro. Caro pra caramba. Na época, eu acho que eu pagava R$450 a faculdade. Estou falando de 99, 98. Era bastante Imagina, dinheiro. se hoje uma faculdade... Você encontra até por 200, R$100, cento e pouco. Né? R$450, 99, era meu aluguel. Juro, era meu aluguel. Quanto? Eu acho que o salário mínimo naquela época era 400 e pouco também. Era um salário mínimo. Olha, quando eu
comecei a trabalhar, que foi não lembro. Há muito tempo atrás, numa terra distante. Acho que em 2005, talvez. Quando eu comecei a trabalhar, o salário mínimo era R$260. 2005. Nossa, então era menos. 260. então não, então era menos. Então, porque estava talvez a transição, ele já era o real, claro, desde 94, 94 mas era foi bem o plano baixinho real. mesmo. Então, o começo ali, então, era bem baixinho mesmo. Eu lembro que quando eu entrei na empresa aqui na Paulista, foi em 2008, eu ganhava R$400, que já era acima eu ganhava R$502, que já era acima do salário em 2008. Então, era muitos dinheiros, R$400. Nossa. E olha A só, inflação aí. quando- comendo Meu nosso Deus dinheiro. a Isa falou de estágio agora, até eu conseguir um estágio, no ensino médio. Foi nem na faculdade, foi no ensino médio, porque eu precisava de grana, Sim. ok? Mas antes de eu conseguir um estágio, gente, o que eu trabalhei de forma... Informal. Nossa! Eu trabalhei em várias empresas, assim, mais várias. Tanto que quando eu consegui estágio, eu era praticamente a coordenadora do lugar, porque eu sabia tudo, entendeu? Então, além de ter começado muito nova, eu fui muito explorada, não vou mentir para vocês. A gente já conversou sobre isso várias vezes, Verdade. entendeu? Tanto eu quanto a Isa e alguns colegas nossos, exploração assim que vocês não têm ideia. Com 14 anos, eu tinha uma carga horária de trabalho, 14 não, 13 anos, 12, 13 anos, eu tinha uma carga horária e uma responsabilidade aqui na Praça da República, inclusive, que eles não sabiam. Primeiro foram descobrir que eu era menor de idade depois de quase 6 meses. Já começa por aí, tá? Já era grandona? Já, eu sempre fui grandona. Pô, vamos lá, né? Eu sou grandona, tenho vozeirão, entendeu? Então, o que eu precisava? O meu foco era, eu tenho conta para pagar. Eu tenho que ajudar em casa, eu tenho que ajudar, não, eu tenho que pagar, né? Porque nessa época eu já tinha todas as minhas responsabilidades, todas, entendeu? Então, parem para pensar. Hoje em dia, o estagiário, o jovem aprendiz, foi até o tema daquele encontro que nós fomos, ele muitas vezes, ele é o cara ou responsável, ou ele é o complemento da renda. A questão da aprendizagem em si, ela quase não acontece, que foi o meu caso. Eu fui conseguir pensar em aprendizagem, em focar, em desenvolver realmente mais velha, entendeu? Que é o estágio que hoje a Isa tá, de conseguir falar isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Ah, isso aqui já dá. Porque você já entendeu que você consegue fazer dinheiro de alguma forma. Quando eu falo dinheiro, gente, eu não vou ser hipócrita, todo mundo tem conta para pagar. E a barriguinha, ela ronca, entendeu? A gente precisa pensar nisso. Só que hoje em dia ela tem convicção e eu também, de se eu não for trabalhar com isso, eu vou vender água no farol. Eu tenho energia de trabalho, eu não tenho esse problema. Significa que eu quero fazer isso? Não. Sim. Porém, se tiver necessidade, eu vou vender água, eu vou... Vender Herbalife. Vou vender Herbalife, não é propaganda, tá? Eu vou vender maquiagem, eu vou... Tem uma porrada de coisa que a gente pode fazer. Vou fazer coxinha não, porque eu não sei fazer. Vou fazer brigadeiro ela sabe. Sabe, né? Entendeu? Vou utilizar aquilo que eu ganhei em repertório, mas quando você é jovem, entendeu? Então, hoje em dia, a energia do trabalho você tem. Então, para essas pessoas que estão dentro das empresas e que elas acham que a trilha dela de carreira tem que ser somente aquilo que a empresa está ditando, tomem muito cuidado. Porque, e aí, na hora que você for para o mercado? Tá acontecendo isso pra caramba. LinkedIn tá assim, gente, de pessoas que não imaginavam que iam ser mandadas embora, entendeu? Como que é o nome desse... Esqueci o nome desse... Do que aconteceu agora com esse monte de gente que foi demitida. Layoff. Um monte de gente, entendeu? Que saiu das empresas ou então, tipo, não quero mais. Ou mudou gestão. Eu escutei esses dias, eu ia comentar com você, mas eu vou falar agora. Uma cliente na sexta-feira. Segura essa. O diretor da empresa, que é uma empresa que eu atendo, falou para ela. Ela está lá há muitos anos, ela faz a parte de secretariado, tem uma equipe e tal. E o padrasto dela tá com um câncer muito pesado, né? Tá com aquele negócio na garganta e tal. E a mãe dela já faleceu.
Esse padrasto dela, ele criou ela. Uhum. Então é um negócio, ela trouxe ele para morar com ele e tal. É uma relação muito bonita, inclusive. Só que ela sempre foi aquela pessoa de dar conta de tudo. Gente, de fazer, de acontecer e tal. Ela dedicou a trilha dela ali e serviu e tal. Teve uma reunião que ela não pôde participar, porque o padrasto dela não estava bem. E ela pediu, mandou para eles, ela falando que ela ia acompanhar ele ao médico, que não tinha como, as filhas biológicas dele estão fora do país e tal. E o diretor falou uma coisa para ela que catou no meu coração, que eu fui conversar com ele. Ele falou: a imagem que eu tenho de você, e eu tô decepcionado, porque para mim você era como uma flor artificial. Nossa. Meu Deus. Gente, isso vai ser difícil agora até voltar. Nossa, por que falou isso? Meu Deus. Tem uma música, inclusive, que fala sobre isso. Porque as flores artificiais, elas não morrem. Você consegue jogar uma água, você consegue limpar, você consegue... E ela tá ali. Ela pode até perder um pouco do brilho, ela pode não ser tão bonita quando você comprou, mas ela tá ali. A flor artificial, ela não morre. Aí eu falei: mas flor artificial? Nossa, forte isso, né? Eu fiquei, Chocada. Por isso que eu demorei até para responder suas mensagens depois. Porque eu falei: como assim? Primeiro flor. Eu falei: flor, né? Poxa, cheirosa, bonita, delicada, mas ao mesmo tempo tem espinho forte, né? Pensei isso? Não. Uma flor artificial. Aí eu lembrei que tem uma música do Titãs, que a Marisa Monte canta junto, inclusive, que fala: As flores de plástico não morrem. E aí eu falei: mas por que essa analogia? E aí eu fui explorar um pouco mais com ela. Ela está nessa empresa já há mais de 15 anos. A trilha dela foi toda ali. Sempre o quê? Fazendo o que pedem, entregando além do que precisa, cuidando de todo mundo. No dia que ela não conseguiu e que ela precisou priorizar, o que aconteceu? Estou decepcionado com você. Porque a trilha que eles colocaram, eles moldaram realmente ela para que fosse desta forma. Só que a prioridade, ela mudou. Inclusive essa funcionária, quando ela foi ganhar bebê, depois de 5 dias, ela já estava com o computador no colo. Por quê? Ela entendeu que ela dava conta e que ela precisava ocupar a cabeça e que aquilo era o certo. Entendeu? Só que neste um bebê, ela teve até uma rede de apoio, a mãe ainda era viva e tal, agora tá só ela e o padrasto. Olha o ciclo mudando. Ela naquele momento não teve, porque para tudo ela sempre deu um jeito. Ela sempre deu um jeito. O apoio e... Naquele momento ela avisou, achou que não era nada extraordinário, tem uma equipe e tal, mas as flores artificiais não morrem, né? Então, poxa, essa era a visão que eu tinha de você. E aí eu fui conversar com esse diretor. Falei: caramba, essa pessoa esteve do seu lado quando sua mãe morreu, essa pessoa esteve do seu lado quando seus filhos nasceram, essa pessoa é uma pessoa, você entendeu isso? E aí ele olhou pra minha cara, ele falou: pô, mas aí vai começar também, a gente tem que saber de tudo. Eu falei: ok, ela tá passando por um processo, mas é o padrasto. Aí eu falei: e qual a diferença? Se é uma pessoa que, né, que tem importância. É importante para ela. Se fosse uma amiga que tivesse importância para ela, tem importância para ela. Demorou. Mas por que eu tô contando isso para vocês? Porque eu tive a liberdade de conseguir conversar com esse diretor e eu acredito que a gente vai conseguir reverter algumas coisas. Quem não consegue? A pessoa tá lá 15 anos na empresa para escutar que ela é uma flor, não, porque ela é resistente, porque ela consegue. Então tomem muito cuidado também com a visão que vocês passam. Sim. Com a imagem que vocês passam, com aquilo que você construiu. Porque na hora que você precisa de ajuda e no momento que você, puxa, peraí, fugiu do controle dela aquilo, fugiu totalmente do controle dela. Como que ela ia controlar aquilo? E não teve mais o que fazer. Poxa, estou decepcionado. Mas tá decepcionado com o quê? Essa foi a minha pergunta para ele.
Ele, não, mas não podia ter ido outra pessoa e tal. Eu falei, você está acostumado a delegar as coisas. Você está acostumado a pedir para a tua secretária ir na reunião do teu filho. Você está acostumado, esse é o seu costume, porque costume não está escrito em lugar nenhum, tá? A cultura está escrito na parede. Costume não está escrito em lugar nenhum. Sim. E aí, você está acostumado com isso. Só que você entendeu que ela tinha que fazer o mesmo. Ela fez até onde ela conseguiu. Essa parte não deu para ela delegar. Porque já é uma pessoa idosa, né? Não podia ficar sozinho e tal. Teve todo um critério. Falei, por causa de um dia isso apaga todo o restante? E aí a resposta, a conclusão disso foi, eu vou pensar a respeito disso. Mas não é muito mimimi. Não é muito, eu falei, pensa um pouco a respeito. E eu quero que você pense bastante, porque se fosse comigo hoje, ó, como que é diferente. Eu, como consultora da empresa, tenho um contrato com vocês e tal, vocês me pagam para isso. Eu não estou aqui todos os dias, mas você tem uma confiança muito grande em mim. Se fosse comigo e eu falasse para você, como aconteceu comigo mesmo, quando meu pai de criação faleceu, qual foi a primeira coisa que você falou para mim? Poxa, Simone, meu sentimento. Sim. Calma, né? Depois a gente conversa e tal. Você desligou o telefone e acabou o assunto. Por que com o teu colaborador não é assim? Acabou o assunto. Isso acontece em muitas empresas, né? Se a gente for pensar essa falta de, assim, quando você constrói ali um trabalho lindo naquela empresa, mas aí acontece um capítulo que, de repente, você precisou se ausentar. Você vai ser lembrado não por tudo que você construiu, mas por esse momento que você precisou se ausentar. É triste isso. Comigo aconteceu a isso. mãe. É isso, você vai ser mãe, parece que pelo fato de você engravidar, a mulher no mercado sofre muito. A minha história se conectou com a Isa por conta disso, inclusive. Você engravidou, parece que você não é mais profissional. Você só é mãe. Porque você tem médico toda hora, tem que ir médico. Já vai tirando as coisas dela. E eu fui uma que eu fui muito em médico, porque eu sou uma pessoa, eu sou a pessoa que vive indecisa, sou a indecisão. Então eu passei com 2 médicos na minha segunda gravidez. E então eu fazia tudo duplamente, né? Ia em 2 médicos por mês e fazia 2 ultrassons, fazia 2 exames, tudo eu fazia 2. Então realmente eu me ausentei bastante da empresa. Isso no primeiro filho? Do segundo. Do segundo. Mas eu não deixei de entregar nada. E eu sempre gostei de trabalhar até tarde. Então eu ia embora às 8 da noite. Então eu chegava tarde, mas eu compensava sempre no final. Sim. E eu fazia isso porque eu queria. Pelo que eu me lembro, não tinha hora extra, não tinha nada disso. Não tinha. Nossa geração tinha isso. Não, acho que não tinha mesmo. Acho que era banco de horas, mas... Enfim, eu trabalhava porque eu queria. Eu não tinha essa cobrança. Nessa empresa, eu nunca tive uma supervisão forte. Ai, olha, horário, não sei o quê. Mas quando eu saí de lá e quando eu tive a possibilidade de voltar, quando eu ia participar de novo de um processo para trabalhar na mesma empresa, aí na hora da decisão era entre eu e uma pessoa desconhecida. Aí lembraram que eu me ausentava muito. Eu nem grávida, mas eu ia ficar, poxa. Mas lembraram disso, aí não lembraram de tudo que eu fiz. De todas as coisas boas que eu construí em 5 anos que eu estive nessa empresa. Acontece bastante. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra gente finalizar. Aí acho que já passou um pouquinho de 1 hora, então pra gente... eu queria ouvir de vocês, aí para a gente tentar resumir. O que vocês falariam pra pessoa... Porque a gente falou, né, do empresário, a gente falou da pessoa que está começando, a gente falou de diversos pontos aqui, mas para amarrar a linha ali, o que vocês falariam para a pessoa sobre a carreira dela, né, para ela ser protagonista da carreira dela, e até que a gente trouxe esse tema, que não é um pacto de sangue, não é porque a empresa está falando que tem que ser, ou se, mesmo que ela tenha planejado a carreira dela, se em algum momento ela gostar de outra coisa, fazer, né, que tudo bem, ela pode ir também. Nós somos exemplos disso.
qual que é a dica que vocês deixariam, vocês duas, para essas pessoas? E sobre a carreira mesmo, né? Que troca, que não troca, para olhar para o mercado, para não olhar, para olhar para a empresa, se pode fazer outra coisa, não pode, é muita coisa. Passa a sua visão primeiro, Isa, que eu Tá. passo a minha. A minha dica é buscar sempre o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento é o caminho mesmo que a gente precisa percorrer dentro de nós. A gente precisa sempre questionar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente é bom, o que a gente não é bom, o que faz a gente feliz, o que faz a gente infeliz, porque sempre vai ter alguma coisa que não faz a gente plenamente feliz. E aí o autoconhecimento vai trazendo as respostas. E nunca deixar que alguém diga qual a trilha que você tem que percorrer. Eu acho que talvez essa seja uma coisa ruim dentro das empresas. Tem que ser o que a empresa pode te entregar de caminho, mas isso sempre é muito paralelo com a sua vocação. Vocação, não gosto muito dessa palavra, mas dentro do que você deseja também, né? Você não tem que seguir o que a empresa pede só porque a empresa pede, mas tem que fazer sentido para você, tem que ser uma coisa que está dentro de você, que você se vê realmente feliz fazendo aquilo, e tendo a possibilidade de mudar os caminhos, se de repente você perceber que, poxa, não era bem isso, que às vezes você idealiza uma coisa e não é exatamente do jeito que você pensava. Então, eu acho que a dica é nunca deixar de se conhecer e se descobrir. Eu falo que eu já tenho 46 anos, mas eu me descubro a cada dia, eu me conheço um pouco mais. E tem gente que eu tenho muita facilidade de fazer esse trabalho comigo mesma, né? Mas quem não tem essa facilidade tem que buscar uma psicoterapia, uma mentoria, uma consultora de carreira, enfim, aí tem que buscar ajuda, mas o caminho do autoconhecimento é o mais valioso que a gente pode. Não sei se é porque eu sou psicóloga, eu acredito muito nisso. Eu venho com uma trilha já aqui. Primeiro, terapia deveria vir na cesta básica. Acho que todo mundo deveria ter acesso. Autoconhecimento vai ser o primeiro pilar. Autorresponsabilidade. Por que autorresponsabilidade? Culpar os outros, não é porque eu tive uma infância X, porque eu passei por tal coisa, por isso, por aquilo outro, que eu tenho que culpar porque fulano teve privilégio, porque fulano isso, porque fulano aquilo, porque eu não tive as mesmas oportunidades. Oportunidade já diz, eu vou em busca sempre. Significa que vai ter a equidade? Não. Mas eu também não posso só jogar para o outro. Agora, tem uma coisa que as pessoas fazem e que precisam prestar muita atenção. Prestem atenção no quanto você ganha e quanto você gasta. Porque primeira coisa que vai pegar para você é o financeiro. Que seja R$1 no mês, guarde. Eu falo do fundo fui, né? O fundo fui embora daqui. Porque se você hoje tem R$1 guardado, você sabe que você consegue comprar 1 quilo de feijão. Isso é a base, entendeu? Estou falando dentro da minha visão. Outras pessoas vão falar, imagina, mas se hoje você tem um fundo de reserva, né, e consegue se manter por 1 mês, pelo menos você tem fôlego para conseguir sair do emprego X e ir para o estágio. Você consegue arriscar, digamos assim, determinadas coisas. Porém, não deixe o autoconhecimento para trás. Parece bobeira, mas não é. Quanto mais você entender qual é o seu estilo de vida, eu costumo dizer o seguinte aqui para fechar. Você tem uma vida e uma carreira. A sua carreira, ela tem que estar dentro da sua vida e não ao contrário. Vai ter momentos, principalmente no começo, que você vai estar aqui, ó, só carreira. Por quê? Você precisa fazer seu nome, você precisa aqui, ó. Mas você não é a sua profissão, né? Exatamente. Então, você ter um foco naquele momento para crescer, para conseguir ter conhecimento e se tornar referência no assunto, ok. Agora, vida, carreira. A minha carreira tem que estar dentro da minha vida. Porque se amanhã ou depois aquela carreira perder o sentido, como é que eu recalculo essa rota? Como é que eu vivo? Exatamente. Quem é você? Exatamente. Quem sou eu? Nossa. E essa é a pergunta, né? O que mais era utilizada nos processos seletivos. Quem é você? Lembra a redação? Quem é você?
E era onde as pessoas engasgavam. Por quê? Você não foi criado para se conhecer. Quem é você, o que você gosta, o que você não gosta. Quando eu falo isso em turma de gestão de carreira, o que você gosta, o que você não gosta? Nossa, Dores, isso amores. Vim da escola, né, cara? Não tem, Né? Exato, entendeu? eu acho. Não tem. Porque a gente chega com 18 anos e fala, agora vai trabalhar. Ai, meu Deus, o que eu É faço? isso aí. Pra onde eu vou? Entendeu? Então, tudo a gente vai precisar de um processo, né? Tem as etapas aí. Não pular as etapas é muito importante, que foi o que aconteceu na minha vida. Eu pulei todas as etapas e fui para etapa do ganhar dinheiro. Por quê? Precisava. Sim. Entende? Então, quanto mais vocês entenderem, carreira não é pacto de sangue, que você tem uma vida e uma carreira dentro da vida. Só prestem atenção nisso, parece ser muito óbvio, né? Mas eu também costumo falar que o óbvio, ele precisa e merece ser dito. Agora, olha que interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que foi perfeito vir nós duas, porque a gente teve vidas muito diferentes. Então, eu falo, tem aquela questão do lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala eu não consigo me colocar nessa posição de quem começou ali jovem, com 15, 14, 15 anos, trabalhando para pagar as contas. Porque a minha realidade foi diferente. Meus pais me sustentaram e não me incentivavam a trabalhar para ajudar em casa. Eles queriam que eu estudasse. A realidade da Simone foi diferente. Sim. Então, ela tem um lugar de fala muito importante. E eu acabo aprendendo muito com ela também. Porque o que ela traz é uma realidade que eu não vivi. E eu não posso trazer uma dor que eu não vivi, que eu não senti. Então, virou um casamento perfeito, né? No fim, Sim. Mas em compensação, escolha, né? parem para pensar. Ela teve uma trilha como... Imagina, eu trabalhando na mesma empresa que ela. Puxa, ela conquistou determinadas coisas que eu quero conquistar. Então, admiração é exatamente isso. As pessoas costumam não colocar ao pé da letra. Entendeu? Entender o que é admiração. Mas também não precisou nada para chegar até aqui, né? O que é admiração? Não é admiração, é ao contrário. Eu mirei os passos de fulano, de ciclano, de beltrano. Significa que a pessoa é boa ou ruim. Mas quais foram os passos que ela deu para chegar até aqui? Entendeu? Sim, claro. Então, isso é admiração. Mirar, aqui, ó. Eu tô mirando quais foram as ações que aquela pessoa teve. E aí, sim, quando ela fala de lugar de fala, eu escutei várias vezes piadas em empresas que eu trabalhava com as meninas que moravam no Morumbi, em Alphaville, a loirinha do olho azul, de não sei o quê, entendeu? Que nunca teve um segurança atrás delas no mercado, coisa que para mim era a coisa mais natural do mundo. Até hoje, gente, eu não sei, entrar num lugar com uma bolsa e não puxar para frente ou passar perto de um segurança e ele não vê que minha bolsa tá ali. Isso para mim é comum, porque da minha criação. Eu vim e quem fala assim, nossa, mas essa menina nasceu aonde, né? Eu nasci na Bela Vista, no centro de São Paulo, entendeu? E sou cria de escola de samba, sou cria de comunidade. Quando eu falo cria de comunidade, cria de projeto social, eu sou cria mesmo. E eu devo, quando eu falo devo, até pesado isso, né? Mas a minha carreira em si, a parte de liderança, de visão, de construção e tal, foi dentro de projeto social, dentro de escola de samba, E isso me traz uma visão de que nós temos várias culturas diferentes ali. Eu não posso menosprezar aquela pessoa que teve uma melhor condição, porque eu também fui cercada de pessoas que tiveram melhores condições e que fizeram de um tudo para que eu conseguisse estar no mesmo... A Isa fez de um tudo. Tudo aquilo que eu não tive, que eu não tinha visão, ela falou, não, mas peraí, isso aqui você não conhece? Como várias vezes a gente troca de... Isa, mas você nunca fez isso aqui? É um papo que eu sempre dou risada. Isa, mas você nunca fez? Não, só fazia essa parte aqui. Isa, mas você nunca deu uma justa causa? Lembra quando eu perguntei? Você nunca deu uma justa causa? Ela, eu não, nunca. Não, por quê? Eu falei, nunca deu uma justa causa? Meu Deus. E aí, você vê, são realidades diferentes, porém que se completam. Eu não tenho o lugar de fala dela, de tive tal coisa, ou isso, ou aquilo, mas ao mesmo tempo, eu também não me coloco como vítima e também não fico aí colocando as pessoas que tiveram uma condição muito melhor do que a minha como vilã, cara.
Porque também teve muita gente que me ajudou muito nessa trilha. E também acho que também tem a visão da Isa, mas eu vejo hoje vários adolescentes assim, ó, não que tenham muitas condições, mas que por causa de uma geração que teve que trabalhar, o pai fala, não, estuda primeiro. Por mais que esse pai não tenha condições ali, e realmente aquele adolescente, pelo menos na adolescência ali, com no mínimo 18 anos, deveria trabalhar para ajudar a família, deveria sim, né? Porque precisa ajudar a fazer o quê, né? A gente que nasceu na periferia sabe. Mas vai deixando. Ah, mas meu filho precisa estudar. Ah, agora ele não sabe o que... Ah, agora não sei o quê. Ah, mas para trabalhar numa lojinha, né, melhor... Pode deixar que eu seguro as pontas. E aí, quando chega lá com 26 anos, tá perdido na vida ainda. Aí eu não concordo. Aí... então, é a diferença da Isa, que por mais que ela não precisou, ela fez, ela correu. Meu Deus, eu terminei a faculdade, tô desesperada. Gente, é isso, entendeu? Então, por mais que você tenha num lugar, vai trabalhar, entendeu? Ela correu atrás, foi num lugar que tinha, é o que tem, não é o que eu quero, mas é o que tem. E ela se movimentou e conseguiu achar o lugar mas dela, entendeu? Porque eu convivi, na minha adolescência eu convivi muito com pessoas de classe média alta, pessoas bem de vida, né? Então aquele era o meu mundo. Só que eu sempre tive até foi a minha criação, de me relacionar com pessoas de outros níveis sociais. Então eu sempre tive amigos que eram de uma outra realidade, sempre convivi com pessoas de uma outra, tanto que meu marido veio de uma outra realidade. Meu marido trabalhou com 13 anos, meu marido teve uma infância muito pobre, muito, né, ele catava café, colhia café com 13 anos. Então eu sempre tive essa facilidade, sempre esse não era um mundo assim, ai, nossa, que estranho, era diferente para mim, mas eu, até pela família da minha avó paterna, que também eu tinha muito esse contraste, a família da minha avó materna, casas grandes, bonitas, empregados, não sei o quê, e a casa da família da minha avó paterna, das irmãs dela, não tinha nem porta, era aquela cortina de eu adorava aquilo, eu achava lindo, inclusive. Apanhei bastante daquilo. Então, eu sempre tive essa facilidade de transitar. Então, eu convivi com pessoas. Só que quando eu entrei na faculdade, por mais que a minha faculdade era cara, lá eu tinha pessoas bem diferentes do que as pessoas com quem eu estudei no ensino médio, no cursinho pré-vestibular. Então, ali tinham pessoas muito bem de vida, e filhos de empresários e tal, aí tinham pessoas que estavam ali ralando. Sim. Então eu acho que isso também me fez, eu vi as pessoas procurando, não, eu preciso trabalhar, o pessoal saía do período da manhã, que eu estudei de manhã, e iam estudar no noturno para poder trabalhar o dia todo, porque os estágios eram o dia todo no RH, né? E o trabalho também. Então aí eu vi as pessoas se esforçando, eu falei, não, eu quero ser assim também, eu acho que tem que ser assim. Então, meu pai, não precisa e tal. Não, mas eu quero, até porque eu comecei a me incomodar com esse negócio de ai, pai, me dá um dinheiro para eu poder sair com as minhas amigas. E aquilo começou a me incomodar. Agora, tem gente que talvez não se incomode, né? Aí, se você não se jogasse nessa, talvez você não encontrasse o seu caminho. Exatamente. E aí, como é que ficaria eu, gente? Não teria te encontrado aí, ó. Obrigada por ter se jogado. A Simone, quando eu conheci, era outra pessoa. Nossa. Ela foi minha aluna em 2015. Gente! Quase 8 anos atrás, né? Criador e criatura. Né? E era outra pessoa, vivia outra realidade. Outra cabeça. E eu acompanhei muito, assim, a formação da mentora de carreira com foco em felicidade profissional. Tudo. Eu acompanhei muita coisa. Ela é o próprio case, né? Não, eu sou o case. Não, meio madrinha, não sou madrinha. Madrinha, eu falo, até forte, porque eu sei que é uma responsabilidade pesada para ela, mas eu falo que a única pessoa na vida que eu não posso decepcionar é ela. Olha só. Eu falo que eu sou, já várias pessoas falaram isso, que eu sou uma pessoa que puxa as pessoas para cima. Eu fiz isso com o meu marido, eu puxei o meu marido para cima. Namorados meus, puxei pra cima. Amigos, puxei pra cima. Você é sua amiga. É o papel real do mentor. Esse é o papel do mentor. A trilha que ela percorreu. Então, assim, o que a gente também tem que estar preparado
quando aparece uma pessoa nesse perfil que tem uma trilha e que está disposta, a Isa chegou a determinados momentos dela, literalmente, tá? Dela catar, falar, me dá isso aqui. Ela sabia que eu sabia fazer, mas eu não conseguia tirar aquilo do papel. Ela me dá isso aqui. É assim. E aí eu conseguia destrinchar. Quando eu comecei a dar aula no Troca, vocês não têm ideia do que era o material que eu mandava para ela. Eu sabia o que eu estava fazendo. E eu sabia que ela confiava em mim. Sim. Agora é outra coisa, outro material. montar Ela fez aquilo realmente ali. o papel da psicóloga com você, né? Eu não digo da psicóloga, mas dela conseguir realmente destrinchar e tirar o diamante. Lapidar. Capaz. E hoje é o que você faz com professores que estão começando no Troca, não é? Você faz isso também. Eu acho muito legal. Aprendeu certinho. Vocês têm ideia do que é estar do lado da pessoa que foi minha professora, cara? E aí podemos marcar outro podcast, porque aí eu conto como foi que eu cheguei no Grupo Troca. Na próxima temporada? Na próxima temporada eu conto exatamente como foi que eu cheguei. Acho que é um gancho bem legal para as pessoas entenderem que existe oportunidade e oportunista. Fica a dica. Né? Bom, com essa dica, nós vamos terminar aqui, já aproveitando a oportunidade para você se inscrever no nosso canal. Seguir as meninas. O da Isa é Grupo Troca, né? Isso, @Grupo Troca. E eu, @Simone Cebrian, oficial Instagram, pode falar? Pode. LinkedIn também. E no YouTube eu acho que é a mesma coisa também. Mas o importante é isso. Chegou Simone Cebrian oficial, vocês conseguem achar Simone Cebrian tudo. que ela acha lá. Só no LinkedIn que só é diferente, né? Eu nem... Isabela Cavalheiro tá lá. Eu acho que é Isabela Cavalheiro. Tá. Mas Já viu que ela não... No Instagram tem tudo, que tem a bio ali. Queremos likes nesse podcast, queremos saber tudo, inclusive as perguntas que as pessoas tiverem também. Tá bom. Aí a gente entra para responder. Sim. Tá bom? Tchau, Fechou. gente. Obrigada. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau.